de manguezais emaranhados, rios revoltos, até poços escuros e vastas várzeas. Os canais australianos são complexos, competitivos, mortais. Os leitos dos rios são campos de batalha onde os perversos prosperam. A vegetação pantanosa forma becos, de onde os ardilosos atacam. Uma rede de crime organizado comanda os pantanais mortíferos da Austrália. Austrália Mortal. Pantanais. Estes são arquivos dos maiores assassinos dos pantanais australianos. Assassinos, perseguidores e vigaristas. Onde há água, há animais com armas biológicas. Cada um exibindo métodos ardilosos para capturar e devorar suas presas. Liderando a lista, o mais brutal de todos eles é o crocodilo de água salgada. As margens dos rios são a porta de entrada para os pantanais da Austrália. A água salobra dos mangues, margeando grande parte da costa do continente, abriga uma abundante e perigosa vida selvagem. Mas nada é mais espetacular do que o crocodilo de água salgada. Conhecido por amigos e inimigos como o Poroso. O maior réptil vivo do mundo pode crescer até 7 metros e pesar até mais de 1 tonelada. São os donos indiscutíveis das costas do norte da Austrália. Eles têm os músculos e as armas. Suas bocas estão cheias de até 60 lâminas letais, projetadas para matar, em vez de mastigar. Qualquer coisa que passe pelo caminho deles corre o risco de ser comido. Só é possível chegar muito perto de um poroso uma vez. Para funcionar com eficiência implacável, essas máquinas de matar devem operar na temperatura correta. Crocodilos de água salgada tentam manter uma temperatura corporal constante de cerca de 32 graus Celsius. Mas eles devem evitar que seu cérebro superaqueça, escancarando a boca para permitir um resfriamento evaporativo. Embora o cérebro do crocodilo seja pequeno, os porosos são capazes de aprender, observando os hábitos e padrões de alimentação daqueles que perseguem. O estudo começa desde jovem. Os crocodilos jovens são conhecidos por atacar um peixe peculiar que pode andar em terra firme: o saltador do lodo. Os saltadores do lodo saem da água na maré baixa, escapando do mundo perigoso abaixo da superfície. Antes de emergir, eles aumentam suas câmaras branquiais, enchendo-as de água. As câmaras vedam firmemente para manter as brânquias úmidas, permitindo que este peixe respire em terra. Mas escapar da água não os livra de todos os perigos. Crocodilos jovens aprimoram suas técnicas de caça, perseguindo saltadores do lodo.
É o treino perfeito antes de passarem para presas muito maiores. Estamos no meio da manhã. Já aquecido, o crocodilo-chefe e um membro do seu harém partem separadamente para caçar. Os porosos são nadadores rápidos em distâncias curtas e podem chegar a 30 km por hora. Eles subiram o rio, cada um em busca de uma refeição diferente. O búfalo d'água vagueia pelos pantanais. Originais do oeste da Ásia, eles agora correm soltos. Eles passam em gramíneas aquáticas e outras plantas dos pantanais. Os machos podem pesar até 1 tonelada, comendo 30 quilos de vegetação todos os dias. Conforme o calor aumenta lentamente, os búfalos se movem para a água a fim de beber e se refrescar. O crocodilo fêmea os vê. Ela fica escondida, esperando o seu momento. Os crocodilos não mudaram muito desde o tempo dos dinossauros. São feitos para emboscar. Apenas seus olhos, orelhas e narinas ficam expostos acima da linha da água. Mas, ao mover-se para a matança, ela desaparece completamente. Os músculos contraem. Suas narinas e sua garganta são fechadas por uma pele, impedindo que a água entre em seus pulmões quando ela abre a boca. Ela escolhe um dos búfalos menores que se aproximou demais. A notória girada mortal termina o trabalho. Enquanto isso, o macho encontrou uma outra presa sedenta. Um wallaby, desesperado por um líquido no meio do dia. A abordagem do réptil é silenciosa. O wallaby entra na zona de matança do crocodilo-chefe. A fera sai da água a 20 km por hora. Ele não consegue mexer a mandíbula de lado a lado e mastigar como um humano. A única maneira de destroçar sua presa é sacudir a carcaça em pedaços. Os crocodilos retornam à sua casa entre os manguezais para digerir suas refeições. Enquanto o crocodilo de água salgada depende de sua força bruta para capturar sua presa, outro caçador menor desenvolveu uma abordagem altamente sofisticada. O peixe-arqueiro. Omnívoro, oportunista e atirador perito. Ele consome qualquer coisa flutuando na água. Mas desenvolveu uma habilidade extraordinária para caçar presas muito além de seu domínio aquático. Peixe-arqueiro é um mestre da física e pode fazer cálculos rápidos para aperfeiçoar sua mira e deslocar a presa. Uma aranha tecelã de jardim escolheu um galho para formar a base de sua teia. Mal sabe ela que a nova propriedade está bem dentro do alcance de 2 metros do peixe.
Ao mirar a presa, o arqueiro deve compensar a refração, a curvatura da luz que passa do ar para a água. Visto de baixo, o alvo não está exatamente onde parece. Apesar do tiro certeiro, a aranha consegue se segurar no galho. Comprimindo a língua contra um sulco na boca, o peixe cria um tubo para canalizar a água. Uma cobertura especial sobre as brânquias se fecha rapidamente, forçando a água através do tubo. Mais uma vez, a aranha se agarra. Este arqueiro também deve levar em conta a trajetória curva do jato de água, permitindo que a gravidade curve o tiro em direção ao alvo. Sucesso! Enquanto o peixe arqueiro emprega precisão balística para capturar sua presa, o peculiar ornitorrinco segue os sinais elétricos de sua vítima. Os estuários são alimentados por uma rede de córregos. À medida que a água muda de salgada para doce, novos habitats suportam interações distintas entre os caçadores e os caçados. Indo contra a corrente, encontra-se uma verdadeira singularidade do Pantanal. Tímido e esquivo, ou ornitorrinco. O ornitorrinco constrói sua toca logo acima da linha da água. Quando a barra está limpa, ele sai de sua toca para buscar comida. Obstáculos submersos não são um desafio para este ótimo mergulhador. Mesmo que esteja bem adaptado a ambientes aquáticos, ele é um mamífero e precisa respirar a cada 30 segundos ou mais. Embaixo da água, ele fecha os olhos e o nariz. Mas ainda é um caçador altamente eficaz. Seu focinho é coberto com cerca de 40 mil eletroreceptores, que detectam os fracos sinais elétricos emitidos pelas presas. Ele vasculha o leito do rio com seu focinho, procurando por qualquer pulsão. A primeira refeição do dia. Um verme saboroso. Nutritivo, mas longe de ser o suficiente. Ele precisa comer cerca de 20% do seu próprio peso todos os dias. Ele armazena gordura extra no rabo, até metade do peso de seu corpo, fornecendo energia para movimentos extras. Pulsões elétricas fracas revelam a presença de um lagostim. O lagostim tenta escapar, mas o ornitorrinco segue seu sinal elétrico. Um lagostim para o lanche não é o suficiente. Um ornitorrinco gasta cerca de 12 horas por dia à procura de comida. Mas este banquete está prestes a ser rudemente interrompido. É época de acasalamento e outro macho nadou em seu território. Ele precisará derrotar o rival em potencial. Quando se trata de combate, os machos estão bem equipados para uma luta de facas. Ambos carregam armas escondidas. Um esporão venenoso atrás de cada pata traseira. A luta termina rapidamente. O desafiante escapa da luta, nadando o rio abaixo em busca de outro local de acasalamento.
O vencedor já pode voltar a devorar o lagostim. Ao pôr do sol, o ornitorrinco está satisfeito. Um dia inteiro buscando comida e afastando o rival lhe rendeu um merecido descanso. Em outro lugar, abaixo da superfície de um córrego lento, outro campo de batalha. Esse valentão durão se alimenta dos mortos e dos que estão morrendo. Poucas espécies desafiariam o caranguejo de água doce. Sua armadura protege os tecidos moles. E até seus olhos podem se retrair quando é ameaçado. Suas garras são armas de ataque. No entanto, o caranguejo compartilha o rio com um rival improvável. Uma sanguessuga, conhecida como sanguessuga tigre. Nenhuma armadura, nenhuma arma óbvia. Porém, esta sanguessuga é mortal. Com apenas 5 centímetros de comprimento, faz jus a seu nome. A sanguessuga é furtiva, procurando as trilhas químicas de possíveis presas. O caranguejo vê o movimento entre os detritos. Uma vítima em potencial. A sanguessuga parece cautelosa e mantém distância do agressor bem armado. Ela observa e espera, enquanto as outras sanguessugas se juntam nas proximidades. O caranguejo se move para atacar. Mas uma segunda sanguessuga chega buscando o interior suculento do predador. O caranguejo decide que o ataque é a melhor forma de defesa. Suas garras podem causar sérios danos ao corpo macio de uma sanguessuga. Mas elas são criaturas escorregadias, cobertas de muco. As sanguessugas interrompem o ataque. Mas só por um momento. Esta aqui está com fome. Ela manobra por trás das garras mortais e tenta se segurar. O caranguejo tenta se livrar da atacante. Mestra em arrombamentos e invasões, a sanguessuga encontrou uma rachadura na armadura do caranguejo. Assim que atinge o tecido mole, ela rasga a carne, injetando um anticoagulante. Ela começa a sugar os fluidos vitais do caranguejo. A luta do caranguejo é inútil. Sua vida está sendo literalmente sugada. A sanguessuga vai se empanturrar, consumindo até 5 vezes seu peso corporal. Tudo o que resta do caranguejo é a sua armadura e as armas que se mostraram inúteis contra o vampiro aquático. A sanguessuga não precisará se alimentar novamente por meses, ou até um ano. Enquanto os micromonstros batalham nos córregos,
predadores maiores dominam os poços isolados. Este próximo caçador dos pantanais perseguirá presas a despeito de qualquer obstáculo. Os pantanais mortais da Austrália mudam com o ciclo das estações. Os riachos e rios frequentemente mudam de curso, deixando para trás reservas de água isoladas. Esses poços são peças centrais de um mosaico de terrenos que exigem muito talento para serem percorridos. Entre a vegetação grossa que cerca a água, uma serpente assassina procura sua próxima refeição. Por suas listras marrons e a natureza altamente agressiva, ela recebeu o nome de tigre. Em vez de garras, ela tem presas. As cobras-tigre são uma das mais mortais da Austrália, responsáveis pelo segundo maior número de mordidas em seres humanos. Se não for tratada, metade de todas as picadas da cobra-tigre resultam em morte. Igualmente adaptada à caça aquática em terra firme, ela nada com facilidade e pode ficar submersa por pelo menos 9 minutos, perseguindo peixes e anfíbios. As cobras-tigre escalam até 9 metros para caçar pássaros. Hoje a cobra foi flagrada. O melifagídeo soa o alarme, alertando os outros para a ameaça. Uma oportunidade perdida. A cobra precisará procurar uma refeição em outro lugar. A ratazana é um roedor introduzido na região, abundante nesta vegetação. As cobras-tigre desempenham um papel importante, impedindo que sua população cresça além do controle. As presas da cobra-tigre são ocas. Ela injeta um coquetel complexo de toxinas, uma das mais potentes de todas as cobras conhecidas. Alguns componentes do veneno atacam o sistema nervoso da ratazana, paralisando-as. Outros ingredientes atacam o sangue, causando hemorragia interna. Tendo consumido a sua presa inteira, a cobra-tigre procura um local tranquilo para digerir seu banquete. A cobra-tigre não é o único réptil a conquistar os diversos terrenos ao redor dos poços de água. À margem de um braço morto no norte da Austrália, um perseguidor movido à energia solar absorve energia para o dia. Nunca longe de uma fonte de água fresca, o varano de Merten vai comer quase todos os animais de tamanho adequado que cruzem o seu caminho. Com pernas fortes, ele caminha pelas rochas. Suas longas garras e cauda poderosa afastam rivais durante o combate ritualístico na época de acasalamento. Ele caça tanto na terra quanto na água. Sua cauda é a hélice e o leme. O varano de Merten detecta a trilha de odores de potenciais presas usando sua língua. Uma característica que ele compartilha com a cobra-tigre. A ponta é dividida em 2, cada uma oscilando separadamente,
maximizando a quantidade de ar que o varano pode provar e também fornecendo orientação direcional. As partículas de odor são transferidas da língua para um órgão quimiorreceptor localizado no céu da boca. O varano tem dentes grandes para rasgar presas maiores. Mas refeições menores são devoradas inteiras. O varano de Merten absorve o resto do sol, enquanto faz a digestão, examinando a paisagem que tão facilmente conquistou. Enquanto venenos e garras dominam os poços de água, outros invasores dos pantanais secretam toxinas de sua pele ou atacam pelo céu. Esta lutadora das várzeas simplesmente espreme a vida de suas vítimas. Centenas de grandes rios serpenteiam através das planícies costeiras da Austrália, em seus caminhos para o mar. Monções tropicais inundam a terra, transformando essas planícies em uma vasta extensão de pântanos rasos. A Piton de água noturna patrulha a terra encharcada que cerca as margens do rio. A Piton pode passar 2 anos sem se alimentar, encolhendo seu intestino para reduzir a quantidade de energia necessária para sobreviver. Já faz muito tempo que não se alimenta. O apetite da Piton precisa ser saciado. E há um alvo perfeito correndo por aí. Um rato de água australiano. Um rato de água nativo que vive nos pântanos. Como a Piton, ele prefere empreendimentos noturnos. Ele saiu para pegar crustáceos e aproveita a oportunidade de atacar o mexilhão. Depois volta para o seu local de alimentação para consumir a refeição. A Piton de água persegue sua presa. A boca da cobra é cercada por escamas que podem captar os sinais de calor emitidos pelas vítimas de sangue quente. Na Austrália, apenas constritoras como a Piton possuem esse sentido. Ela recebe um sinal fraco do rato de água e ataca. Não há como escapar da força sufocante da cobra. Seu corpo enrolado força a pressão sanguínea do rato de água a subir. O coração do roedor não consegue bombear sangue para seus órgãos vitais. A Piton aperta até o rato estar morto. A cobra precisa ser cautelosa ao consumir seu prêmio. Essas terras úmidas estão cheias de ladrões. Os maxilares inferiores da Piton não são unidos na frente. Em vez disso, eles são conectados por um ligamento elástico, o que permite uma abertura excepcionalmente ampla. Os dentes na mandíbula inferior empurram a comida em direção à garganta, para que as ondas de contração dos músculos empurrem a comida para baixo. O intestino da cobra rapidamente entra em ação.
produzindo poderosas enzimas e sucos gástricos que digerem lentamente o rato de água. A Piton de água desliza da cena do crime em busca de algum lugar para digerir sua refeição em segurança, longe de seus próprios predadores. Tanto na água quanto no ar. As várzeas abrigam uma infinidade de pássaros. No entanto, as aves aquáticas precisam estar sempre alertas. Os predadores vagam por esses céus. A águia de ventre branco é uma ave de rapina versátil, que se alimenta de quase tudo, de cobras e pequenos mamíferos a outras espécies de aves. No entanto, a dieta da águia é principalmente aquática. A águia de ventre branco plana com as asas esticadas, deixando as correntes térmicas fazerem o trabalho pesado. Ela avista uma extensão de água, uma excelente fonte para uma refeição de peixe fresco. A águia de ventre branco procura o ponto de vista e a plataforma de lançamento perfeitos. Ela leva em consideração a altura e sua relação com a posição do Sol no céu. Empoleirada, estuda a água abaixo. Tem uma visão aguçada, com os olhos quase 1,5 vezes maiores que os pássaros de peso similar, permitindo-lhe distinguir objetos extremamente distantes. A águia de ventre branco circula diretamente em direção ao Sol, minimizando a chance de que sua sombra a denuncie. É um ataque perfeito de uma mestra predadora aérea. Mas a águia de ventre branco deve escolher suas refeições com cuidado. Nem todas as presas que habitam os pântanos são seguras para o consumo. As criaturas da várzea estão sendo atacadas por um intruso desagradável. O sapo-boi foi introduzido na Austrália nos anos 30 para controlar pragas que se alimentavam da cana-de-açúcar. Infelizmente, os sapos preferiram consumir a vida selvagem nativa. Os sapos-bois deixam um gosto ruim nas bocas dos possíveis predadores. Então, seu crescimento foi desenfreado. Este macho é bruto e guloso. O que puder engolir, ele comerá. Ele caça sem graça ou sutileza. Dentro de sua boca, as glândulas cobrem a língua com um líquido pegajoso. O movimento da língua dura apenas 10 milissegundos. Ao contrair seus glóbulos oculares ao céu da boca, ele empurra a refeição para baixo. Nessas águas perigosas, a maioria das criaturas tão pequenas quanto o sapo se mantém escondidas. Porém, este bruto aprecia sua refeição ao ar livre. Porque ele não é somente cheio de arrogância. Sua defesa escorre da sua pele. Glândulas por trás de seus olhos secretam uma toxina alucinógena mortal. Invasores desavisados sofrem uma longa e prolongada morte.
Os sapos-bois podem viver até 15 anos. E, embora os adultos tendam a ser bandidos solitários, gerações mais jovens se juntam em grupos. Eles tomam os pântanos, devorando qualquer coisa em seu caminho. Enquanto criaturas nativas tendem a ficar longe dessas pragas tóxicas, os sapos jovens têm um inimigo no Pantanal: a Rhabdopis. Natural da Austrália, essa cobra caça sapos, embora seja com sucesso mediano. Elas carregam uma tolerância genética à toxina do sapo-boi, pelo menos em pequenas doses. Este traço é herdado das Rhabdopis ancestrais que evoluíram entre os sapos da Ásia. Quanto menor o sapo, menos toxinas ele produz. Mas algo está errado. O sapo é muito grande e o veneno é muito forte. Se a cobra tivesse devorado o sapo, ela teria o mesmo destino de vários predadores nativos: a morte prematura. Enquanto a Rhabdopis nem sempre pode se sair bem contra o sapo-boi, existem outros que podem. As formigas estão entre as poucas espécies nativas não afetadas pelas toxinas do sapo. Estas pequenas guerreiras batalham em exércitos. Com a força dos números, mandíbulas afiadas e o fluido cáustico disparado de seu abdômen, elas superam o sapo. A defesa natural do sapo, de ficar parado e deixar o seu veneno deter os atacantes, apenas facilita a tarefa. Dentro de alguns dias, não haverá nada além de ossos. Um final adequado para um invasor que não pertence a nenhum dos pantanais da Austrália. O sapo-boi pode ter sido derrotado pelos menores guerreiros. Mas córrego acima, assassinos maiores aguardam o momento perfeito de atacar, enquanto outros utilizam astúcia para enganar sua presa. As extensas várzeas da costa norte da Austrália são alimentadas por rios e córregos que descem das colinas do interior. Estas águas tranquilas estão cheias de criaturas suspeitas. Essa vigarista aracnídea espreita pela folhagem que rodeia as águas, procurando uma refeição. A aranha pórcia pode ter apenas 1 centímetro de comprimento, mas o que não tem tamanho, ela compensa em pura astúcia. A presa preferida da pórcia? Outras aranhas. A aranha-cruz de Santo André é maior e constrói uma teia que reflete luz ultravioleta, atraindo insetos voadores. Mas hoje, a teia chamou a atenção da aranha pórcia. A pórcia é uma perseguidora inteligente e analisa a vegetação em torno da teia de sua vítima. Ela determina o melhor ponto de vantagem para atacar. A aparência manchada da aranha pórcia imita os detritos da floresta. A aranha aumenta o efeito, imitando uma folha ao vento. Se a pórcia for avistada, ela simplesmente se camufla no ambiente.
A inteligente aranha Pórcia arranca os fios da teia da cruz de Santo André, imitando as vibrações de um inseto. A aranha Cruz de Santo André vai investigar. Com sua presa atraída exatamente onde ela quer, a Pórcia retorna ao seu ponto de vantagem, a posição ideal para atacar. Ela pode calcular distâncias com extrema precisão. A aranha Pórcia injeta veneno letal e enzimas digestivas, bebendo o interior de sua vítima, deixando apenas a casca de seu exoesqueleto. É uma exibição impressionante de astúcia e ilusão que permite que esta vigarista supere uma presa 2 vezes maior. Abaixo da cena do crime da Pórcia, as águas plácidas abrigam outro caçador das florestas. O crocodilo de água doce. Este primo menor e mais magro do poroso pode não parecer perigoso, imóvel e silencioso, mas não se engane. Este crocodilo tem velocidade e força. Mas sua verdadeira virtude é a paciência. Ele prefere o método de caça sentar e esperar, permitindo que sua presa fique ao alcance, movendo-se com rapidez somente quando necessário. O crocodilo de água doce come quase tudo o que pode encontrar nas águas rasas dos riachos do interior. Com um corpo hidrodinâmico perfeito, ele pode se impulsionar através da água com sua cauda musculosa, que compõe metade do comprimento do seu corpo. Mas, como todos os répteis, os crocodilos de água doce são ecotérmicos, retirando o calor do ambiente. De manhã, as tartarugas menores coletam calor mais rapidamente. Foi uma oportunidade perdida. Mas este crocodilo não está muito frustrado. Ele sabe que em breve haverá outras presas vindas de cima, neste Pantanal. Morcegos frutíferos, também conhecidos como raposas voadoras. Estas criaturas obscuras preferem fazer a maioria de seus afazeres à noite. Se escondem do sol durante todo o dia. Raposas voadoras vivem juntas, amontoadas em grandes colônias. Conforme o sol avança no céu, elas competem pela sombra. Todas correm o mesmo risco: a desidratação. Precisam de água. Quando a noite chega, preparam-se para deixar o puleiro. Antes de poderem comer, precisam beber. Elas coletam água, mergulhando na água, enchendo sua pele para lamber a umidade quando voltam para o ninho. Espreitando abaixo, um crocodilo espera. Depois de um dia inteiro ao sol, ele está pronto.
e com fome. O metabolismo crocodiliano pode não ter alta durabilidade, mas ainda permite explosões de velocidade. Por pouco. Este morcego sabe que o crocodilo está caçando, mas, desesperado de sede, corre o risco. Não demora muito para que outros crocodilos participem do banquete. Conforme a noite cai, os morcegos frutíferos sobreviventes atravessam a floresta. Em busca de frutas a até 50 quilômetros do ninho, eles carregam sementes para longe das árvores de origem. As raposas voadoras desempenham um papel crucial na distribuição de árvores frutíferas através da floresta, mantendo vivos os habitats australianos mortais. Estas extensões de água são a força vital da Austrália. Dos riachos nas montanhas, as várzeas nas planícies, poços isolados e estuários salobros. Cada ambiente prepara o palco para interações complexas entre predadores e suas presas. Seja uma perseguição em alta velocidade, uma mordida venenosa ou habilidades balísticas assassinas, cada adaptação é aperfeiçoada para fornecer uma vantagem predatória dentro de um nicho. Das florestas ao mar, os pantanais da Austrália são verdadeiramente mortais.